Olá, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Caio Alves. Eu quero hoje falar sobre o Espírito, seguindo a série da tricotomia humana, como já falamos, de alguns assuntos. Hoje falaremos do Espírito. O que é o Espírito? Talvez você se pergunte, né? O que é o Espírito? O Espírito, ele é a parte imaterial do homem, assim também como a alma. E hoje nós trataremos das faculdades do Espírito. Qual seria a faculdade do Espírito? Vou fazer um gráfico para facilitar o entendimento. Aqui em cima está Deus. Aqui nós temos o espírito humano. O espírito humano. E aqui no espírito humano nós temos a fé. A fé. E aqui a consciência. Consciência. Certo? Então vamos lá. Note que na alma nós temos o sentimento, o intelecto e a vontade. No espírito nós temos a consciência e a fé, ou a fé e a consciência, né? Vejamos isso de forma bíblica e prática quando a gente dá uma olhadinha para o texto da Bíblia de João 4, versículo 24. João 4, 24 diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos aqui um texto da Bíblia ligado à adoração. A adoração. João, né? João, capítulo 4, verso 24. Ou seja, para quem conhece essa passagem, para quem não conhece, é a passagem da mulher samaritana no poço de Jacó, onde Jesus tem um encontro com ela ali pedindo um copo de água para beber, e desenrola toda uma conversa, e ali nessa conversa Jesus diz para ela: olha, vai chegar um tempo em que não vão adorar nem nesse monte, nem em outro monte ou em lugar algum. Vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E nós vemos esse texto aqui ligado à adoração, né? Temos mais textos como o de Romano 16, Romano 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a testificação, Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vemos também, o que é a fé? A fé, ela tem o poder de me aproximar de Deus através da minha crença em sua existência. Ou seja, a fé, ela tem o poder de me aproximar de Deus através da minha crença em sua existência. Ou seja, então a fé, ela é a ligação. A ligação entre o homem e Deus. Ou seja, a fé, ela nos liga, ela nos aproxima, ela nos faz
chegar muito mais perto do nosso Criador. Então, a fé, ela é a ligação entre o homem e Deus. E também a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Então a gente só acredita naquilo que é invisível por causa da fé. Ela nos faz também acreditar naquilo que a gente não vê. E a consciência, eu defini a consciência da seguinte maneira. Ao olharmos para a passagem lá do filho pródigo, Lucas no seu capítulo 15, dando uma olhadinha bem superficial para a passagem do filho pródigo, a gente percebe aqui no versículo 17 em diante que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Então, note que na passagem do filho pródigo, ele recobra a consciência de tudo o que seu pai tem e que havia desprezado. Ou seja, eu coloquei essa definição para simplificar. Ou seja, o filho pródigo, quando o texto diz no versículo 17, então caindo em si. Esse caindo em si é ele recobrando a própria consciência. Ou seja, ele lembrando de tudo que o seu pai possuía e que também era por direito seu, mesmo ele tendo levado toda a sua herança e gastado com as coisas que ele gastou. Mesmo assim, tudo que era do pai ainda o pertencia. Para você ver como Deus ele é muito diferente de nós. Tudo que é de Deus nos pertence. Portanto, a mansão celestial, ela é para você, ela é para mim e ela é para nós. Então vamos ver aqui, na passagem do filho pródigo, que ele cai em si, ou seja, a própria consciência, ele recobrou a consciência. Recobrou a consciência. Então ele caiu em si. Cair em si. Tem hora que é necessário, né? Tem hora que a gente tem que se tocar de algumas coisinhas. Às vezes que a gente está falando, está fazendo, está prometendo e não cumprindo. Então, muitas vezes é necessário que a gente caia em si, recobre a nossa consciência. Então, essas duas faculdades estão no espírito. Tanto a fé como a consciência, elas estão no espírito. Então, vamos lá. Se ele recobrou a consciência, caindo em si, então eu entendo que a minha consciência, ela vai me lembrar quando eu estiver esquecido ou eu estiver apostatado da minha fé ou esquecendo de que Deus existe. A minha consciência, ela vai me lembrar de que Deus existe. Vai me lembrar a existência. Existência de quem? De Deus. Então a minha consciência, ela vai me lembrar que Deus existe. Vamos lá colocar uma situação básica. A pessoa está enferma, está no leito de hospital, às vezes com uma enfermidade terminal, e o médico, por mais que seja difícil, mas alguns médicos fazem isso. Olha, eu não sei se você crê em alguma coisa, mas se você crê, é hora de você falar com a sua divindade. Ou seja, esse médico,
por mais que ele não creia, a sua própria consciência fez com que ele assumisse que existe uma divindade, existe um poder maior. E segundo nós acreditamos, o que é o poder maior para nós é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único que tem todo o poder em suas mãos. Então, esse médico vai aconselhar, e eu já ouvi muitos casos de médicos que aconselharam as pessoas a orarem a Deus. E também a própria pessoa, caindo em si, lembrando que Deus existe. Então, a minha consciência, ela me lembra a existência de Deus. E não obstante, ela me lembrando a existência de Deus, ela vai me impelir. Ela vai me impelir ou me incomodar. Ela vai me impelir ou me induzir. Ela vai me impelir ou me induzir a ter fé. Então a minha consciência, olha que coisa linda, a minha consciência, lembrando que Deus existe, ela vai me impelir a ter fé. Ou seja, quando eu recobrar a minha consciência, ela vai me impelir a ter fé. E eu, tendo fé, eu vou me ligar a Deus. Então que ensino maravilhoso nós vemos no espírito do homem. E isso está em você. Dentro de você, no seu ser imaterial. Então, a conclusão dessa lição de hoje é que quando a gente cai em si, recobra a consciência, ela nos impele a viver por fé, voltando a acreditar no que muitas vezes deixamos para trás, que é o nosso maravilhoso Deus. Então, nós já vemos aqui um estudo simples, de fácil entendimento, mas que existe uma profundidade extrema nele. Porque quando a gente entende que a nossa fé é a ferramenta que nos liga a Deus, nós, por mais que nós estejamos desanimados, entristecidos, cabisbaixos, nós temos um gás para voltar a acreditar, voltar a ter fé, voltar a crer em Deus. E outra coisa, quando a gente descobre que a nossa consciência ela tem esse poder de nos lembrar da existência de Deus e nos incomodar a ter fé, nos impelir a ter fé, nos induzir a ter fé, então nós entendemos que Deus, ele criou o ser humano perfeito, de forma que não falta nada em nós. Então nós precisamos ser grato a esse Deus, acreditando que a sua bondade, a sua misericórdia vai nos alcançar. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus nessa tarde. Senhor Deus, eu te agradeço pela sua misericórdia, pela sua graça. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela sua bondade. Senhor, eu lhe peço que aonde estiver uma pessoa, Senhor, que vai acessar este vídeo, que ela possa entender, Senhor, que dentro do seu espírito contém a sua fé e a sua consciência. E que a sua consciência é aquilo que lembra ela da sua existência, Senhor. E o seu espírito é aquela ferramenta de ligação contigo. Senhor, aviva nesta pessoa a chama dentro do seu espírito. E que ela possa ter um desejo profundo, Senhor, de se aproximar de Ti através da sua fé. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Abençoa esta vida, abençoa esta pessoa, abençoa a sua família. Em o nome de Jesus. Amém.